Aqui, continuando com o nosso programa. Nesse instante vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Eu convido a todos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Amós, do capítulo 7, do versículo 10 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no centro de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras, pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, para o exílio. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Então Betel, porém, daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de figos silvestres. O Senhor, porém, me tirou de ambos de após o gado, e me disse: Vai, profetiza ao povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a descendência de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada. A tua terra será repartida a cordel. Tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Meus amigos, ao longo da história do povo de Israel, como podemos perceber, Deus sempre levantou profetas para ensinar, para exortar e, sobretudo, para chamar o seu povo a arrependimento. Amós foi um desses profetas. Para entendermos a razão específica do seu chamado, como também o conteúdo da sua mensagem profética, precisamos entender a situação em que se encontrava o povo de Deus e Amós naqueles dias. Uma simples leitura desse livro nos dá uma clara impressão do contexto histórico e religioso vivenciado pelo seu povo. Quando Amós foi chamado a profetizar, Israel já estava dividido em dois reinos. O reino do sul, governado por Roboão, que reinou sobre as tribos de Judá e Benjamim, tendo Jerusalém como capital. Essa parte passou a denominar-se Reino de Judá. E o reino do norte, governado por Jeroboão, que ficou com 10 tribos, tendo a capital sido mudada várias vezes, até se estabelecer de uma vez por todas em Samaria. Essa parte do reino conservou o nome de Israel. O reino de Israel teve 19 reis. Nenhum deles serviu ao Senhor. Deus levantou profetas para advertir as autoridades e o povo, mas a impiedade perpetuava-se no reino. Um dos primeiros profetas foi Elias, que travou uma grande batalha com Acabe e Jezabel, e que depois foi sucedido por Eliseu. Nesse mesmo período viveu o profeta Amós. A mensagem que ele recebe de Deus, embora alcance as nações vizinhas, o reino de Judá é especialmente dirigida ao reino do norte, Israel. Este reino se tornou muito próspero sob o reinado de Jeroboão II. Esse rei expandiu as fronteiras do seu reino e assim contribuiu para o crescimento do comércio em Israel. O resultado, portanto, foi o acúmulo de riquezas. Porém, essa prosperidade material que esse rei havia alcançado já estava acompanhada de sua ruína espiritual e da ruína de todo o seu povo. Com o aumento das riquezas, cresceu também a injustiça social, a hipocrisia, a imoralidade, a idolatria no meio do povo de Deus. Os pobres eram oprimidos, os profetas desprezados. O culto era marcado pela idolatria e hipocrisia. E, no entanto, Israel pensava que, por ser o povo escolhido de Deus, estava tudo bem com eles e que nada iria acontecer. Mas para o Deus Santo, que requer a obediência do seu povo, nada estava bem. Por isso, nesse contexto de prosperidade material e ruína espiritual, o Senhor chama Amós para proclamar sua mensagem de julgamento contra Israel. Amós denuncia o pecado de Israel. Ele anuncia uma mensagem clara e direta do juízo de Deus que estava por vir.
O problema de Israel não era a prosperidade em si, mas os pecados que a acompanhavam, e por isso Deus decidiu discipliná-los. Consciente disso, podemos agora nos deter nos versículos lidos. Nosso texto é uma narrativa que revela como a mensagem de julgamento trazida por Amós foi recebida pelo sacerdote Amazias. Ele conhecia a mensagem do profeta, certamente tomou conhecimento das suas palavras e visões que Amós tinha recebido de Deus, as quais apontavam para o castigo. A mensagem de Amós é bem específica. Nesse texto, nosso texto revela que Amazias fez duas coisas. A primeira delas foi: ele foi falar com o rei Jeroboão sobre Amós e a sua mensagem. E a segunda foi, em seguida, ele foi falar também com o próprio Amós, de quem recebeu uma resposta. Nas palavras deles, se torna evidente sua rejeição à palavra de Deus. Embora reafirme as palavras de Amós de que Israel será levado cativo, Amazias revela seu desprezo total por Deus. Em primeiro lugar, ele acusa falsamente Amós de ser um conspirador, alguém que está tramando contra a vida do próprio rei. Depois, ele distorce parte do conteúdo da profecia de Amós, trazendo uma meia-verdade. Amós disse: Deus levantará sua espada contra a casa de Jeroboão. E Amazias diz: Jeroboão morrerá à espada. Vemos assim que a intenção de Amazias era uma intenção perversa de colocar o rei Jeroboão contra o próprio Amós. A verdade é que o profeta não é um conspirador, mas um proclamador do juízo do Senhor sobre a casa de Jeroboão e de todo Israel rebelde, conforme Deus o tinha revelado. O problema é que esta mensagem não levou Amazias ao arrependimento. Ele continuou com o coração endurecido e por isso ele rejeitou a palavra de Deus. Depois de ter conversado com o rei, ele se dirigiu ao próprio Amós. O texto não diz nada da reação do rei Jeroboão ao ouvir Amazias. Não sabemos se o próprio rei ordenou que Amazias falasse com Amós. No entanto, é certo que nosso texto é claro em mostrar que Amazias fala diretamente com o profeta. Ele tenta sufocar a palavra de Deus. Ele tenta desviar Amós da tarefa específica que Deus deu a ele, profetizar em Israel. Ele sugere a Amós que vá profetizar em outra terra, na verdade na sua própria terra, Judá, para o seu próprio bem. Ele tenta fazer com que Amós haja não conforme a vontade de Deus, mas conforme o seu próprio interesse. Poderia ser até mais fácil para Amós profetizar em Judá, pois ali era a sua região. Ele não precisaria viajar. E Amazias não aceita que e o reino do sul, Judá, não estava tão corrompido como o do norte. Amazias não aceita que Amós profetize em Betel, que fica no reino de Israel. Betel era uma importante cidade no reino norte. Nela estava localizado o templo para adoração, com a separação das 12 tribos. Jeroboão I, o rei de Israel, temendo que os membros de seu povo se voltassem para adorar em Jerusalém, no reino do sul, introduziu a idolatria em Betel, construindo bezerros para o povo adorar. Os reis de Israel tinham forte influência no culto. Para eles, não importava se o culto era conforme a lei de Deus, e sim que os cultos fossem realizados ao seu bel prazer, e os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto viessem a fazer o que os reis queriam. Assim fez Jeroboão I, e muitos outros reis seguiram seus passos, inclusive o próprio Jeroboão II. Em sua profecia, Amós denuncia o culto idólatra hipócrita que era realizado em Betel. Amazias era sacerdote nessa cidade e, portanto, era o responsável pela adoração a Deus. Contudo, ele não estava preocupado com a vontade do Senhor, como podemos perceber, mas com seus próprios interesses. Sendo sacerdote, era da sua responsabilidade zelar pela pureza do culto e pela obediência às leis de Deus. Mas ele não se importava com isso. No lugar de servir a Deus como sacerdote fiel, ele procurava agradar o rei Jeroboão II, no objetivo de alcançar os seus próprios interesses.
Certamente, ele era muito beneficiado pelo rei e, portanto, desfrutava de uma vida próspera no sentido material e bem abastada. Ali em Betel, ele desfrutava do luxo e da riqueza e promovia o culto idólatra nos lugares altos da cidade. Por causa do seu próprio bem-estar material, Amazias recusou dar ouvidos à repreensão trazida pelo Senhor por meio de Amós. Certamente haveremos de ser perseguidos por causa da nossa fidelidade a Deus. Os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Amós foi fiel ao seu ofício e recebeu oposição de todo o povo, quanto também dos líderes rebeldes de Israel. Ele foi acusado falsamente e tentado a não fazer a obra do Senhor. O mesmo aconteceu com Cristo e os apóstolos. Se formos fiéis a Deus, zelando por sua palavra e denunciando o pecado, tanto da igreja quanto do mundo, então haveremos de ser perseguidos certamente. Tenhamos o cuidado de não desprezarmos a palavra de Deus, como fez Amazias, para atingirmos nossos próprios interesses gananciosos. Ele não aceitou a repreensão do Senhor, mas preferiu permanecer em seus pecados. A palavra de Deus, que nos revela nossa salvação em Cristo, também é útil para a nossa repreensão. Por sua palavra, Deus denuncia o nosso pecado e nos chama ao arrependimento. Quem ama a disciplina, ama a obra do Senhor. O mesmo aconteceu com Cristo e os apóstolos. Se formos fiéis a Deus, zelando por sua palavra e denunciando o pecado, tanto da igreja quanto do mundo, então haveremos de ser perseguidos certamente. Tenhamos o cuidado de não desprezarmos a palavra de Deus, como fez Amazias, para atingirmos nossos próprios interesses gananciosos. Ele não aceitou a repreensão do Senhor, mas preferiu permanecer em seus pecados. A palavra de Deus, que nos revela nossa salvação em Cristo, também é útil para a nossa repreensão. Por sua palavra, Deus denuncia o nosso pecado e nos chama ao arrependimento. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido. É o que está escrito em Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Prosseguindo no texto, diante do desprezo de Amazias pela palavra de Deus, Amós lhe dá uma resposta. Ele pediu a Amós para não profetizar em Betel, e diante disso, o profeta lhe responde: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de frutos. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: Olha, Amazias, eu não sou nenhum profeta profissional, e muito menos saí de uma linhagem de profetas. Eu não dependo do ofício profético para me sustentar. Adquiro meu sustento cuidando do gado e cultivando frutas. Mas reconheço também e tenho a plena certeza de que fui arrancado por Deus das minhas atividades agrícolas para profetizar em Israel. Estou aqui porque Deus me enviou. Esta resposta de Amós a Amazias nos revela algumas verdades importantes. Primeiro, Amós não se auto-intitulou profeta de Israel, mas Deus o escolheu soberanamente. Amós reconhece isso. O Senhor me tirou de após o gado. Amós literalmente foi chamado e arrancado por Deus da sua profissão normal para servir como profeta. O chamado de Amós foi surpreendente e específico. Deus o escolheu e ele se submeteu ao chamado de Deus. Para o bem do seu povo, Deus tem levantado homens das mais diversas classes sociais e os capacitado para cumprirem as suas tarefas. Jesus escolheu os que ele mesmo quis para serem seus apóstolos. Deus ainda hoje está chamando pastores, presbíteros e diáconos para cuidarem do seu rebanho. Hoje Cristo chama os seus por meio da sua igreja. Ninguém pode se levantar por si mesmo e se fazer oficial da igreja. Cristo escolhe seus oficiais mediante a sua igreja, que é orientada pelo Espírito Santo. Deus define a mensagem a ser proclamada por seu profeta. Segundo ponto, ele não somente escolhe e chama seus servos,
mas também determina o que eles devem fazer. Deus tirou Amós de após o gado e ele disse, vai e profetiza. Amós recebeu do Senhor a ordem de profetizar. Era seu dever proclamar, assim diz o Senhor. Foi o que ele fez fielmente. Ele profetizou tudo aquilo que Deus lhe tinha dito. Proclamou o juízo de Deus contra Israel. Chamou o povo ao arrependimento para que Deus o restaurasse. Deus não concede hoje novas revelações aos profetas. Não há mais necessidade disso, pois a igreja tem nas mãos a completa e suficiente palavra de Deus. Sempre poderemos recorrer à palavra para analisarmos a nossa vida, nossas atitudes, e sabermos se estamos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ou se estamos vivendo simplesmente para fazer a vontade dos homens. Se estamos agradando a homens, a nós mesmos ou ao mundo. A palavra do Senhor é a nossa bússola neste mundo de trevas. Passamos a observá-la a todo instante e que possamos mantê-la bem próxima dos nossos corações. Ela é simples, direta, sem falácias ou com duplos sentidos, digna de toda aceitação e esperança. Por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Não devemos dar ouvidos àqueles que pregam suas próprias opiniões ou ideias, mas àqueles que pregam a mensagem que receberam de Deus em sua palavra. É isso que Deus exige dos seus servos hoje, que preguem toda a verdade revelada nas Escrituras sagradas. A palavra proferida pelo profeta é direcionada ao seu povo. Amós afirma que foi tomado por Deus para realizar uma tarefa específica. Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Observe um detalhe importante nessas palavras proferidas nesse versículo. Deus chama Israel de meu povo. Isso mostra que Deus não esqueceu da sua aliança com Israel. Aquele povo rebelde é ainda o povo de Deus. Israel se esqueceu da sua aliança com o Senhor. Eles desprezaram a lei do Senhor. E Deus os chamou para serem santos, mas eles estavam cheios de iniquidades. O Senhor, porém, não se esqueceu da aliança que fizera com eles. Deus lidaria com seu povo conforme a sua aliança. E se o povo estava vivendo em ingratidão e rebeldia, era digno de castigo de Deus. Por isso ele envia Amós para proclamar uma mensagem de juízo. Esse castigo de Deus não é arbitrário, mas um castigo justo e merecido. Por meio desse castigo, o Senhor também revela a sua misericórdia para com seu povo. Pelo castigo, ele disciplina o seu povo, não para destruí-lo, mas para conduzi-lo ao arrependimento e restaurá-lo à comunhão com ele. Cada vez que a palavra de Deus é pregada, o próprio Deus está chamando o seu povo a abandonar o pecado e a buscar a obediência. Ele quer que seu povo seja santo, assim como ele é santo. Por ser santo, ele castiga os rebeldes que permanecem em seus pecados. Por outro lado, ele manifesta sua misericórdia a conceder perdão e vida àqueles que se arrependem dos seus pecados verdadeiramente e confessam-os ao Senhor em sinceridade. A palavra de Deus continua sendo pregada ao seu povo hoje. Após ser explicado a Amazias a natureza e o propósito do seu ministério profético, Amós dirige palavras específicas de julgamento contra o próprio sacerdote Amazias. Essas palavras são fortes. Amazias, que rejeitou antes a palavra de Deus, sofrerá as consequências do seu pecado juntamente com sua família. A mensagem do julgamento para ele e sua família é bem específica. No dia do castigo, sua esposa se deitará contra o homem. Seus filhos morreriam à espada. Seu patrimônio seria dividido pelo povo invasor. E ele próprio morreria fora da sua terra, numa terra imunda. Um castigo terrível e conforme a aliança de Deus. Também conforme a aliança de Deus, o cativeiro sob um povo inimigo era consequência da rebeldia do povo de Deus.
O Senhor não volta atrás daquilo que ele fala. Ele é fiel em cumprir a sua palavra. O dia do castigo veio. A Síria foi o instrumento usado por Deus para castigar o seu povo. Nele, Deus revelou a sua justiça em castigar o pecado e a sua fidelidade em cumprir com a sua palavra. O Senhor, justo e fiel, nos revela que sua palavra virá um dia e que ela manifestará um juízo definitivo para toda a humanidade. Cada ser humano, de qualquer época ou raça, terá contas a prestar diante de Deus. O destino de cada ser humano depende da sua atitude em relação a Jesus Cristo, conforme João, capítulo 3, versículo 36 fala: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus continua chamando pecadores ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é um Deus justo que castiga o pecador e que não se arrepende, e também um Deus cheio de misericórdia, que não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Portanto, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, para que não sejais destruídos, mas arrependei-vos e buscai a Deus, e vivereis. Portanto, meus amigos, sejamos atentos à vontade do Senhor, que não sejamos hipócritas de dizermos que somos cristãos, não sendo, ou muito mais ainda, o louvando e não vivendo a sua palavra. E não mintamos a nós mesmos, gritando: Senhor, Senhor, eu sou teu filho, sendo que não vivemos a sua verdade. Então essa é a